Bom dia aos amáveis amigos e irmãos, ministros aqui presentes, também as igrejas nos diferentes países e também aos membros do Conselho de Projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e recebam as minhas saudações de todo o coração. E nesta ocasião, Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos a palavra e o programa divino correspondente a este tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reitero a saudação a todos os membros do Conselho de Projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, que participaram das reuniões onde estivemos trabalhando no planejamento dos programas, iniciativas e campanhas da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz que desenvolvemos a favor da família humana. Agradeço por estarem ao meu lado em todos os projetos. Agradeço de todo o coração por me ajudarem em todos esses trabalhos, nesses projetos a favor da família humana que tanto necessita deles. Esta já é a nossa última semana aqui nesta formosa cidade de Santa Cruz, na Bolívia. E estamos passando muito bem aqui. O clima é muito agradável, as pessoas são muito amáveis, tudo em excelência. E também uma comida muito especial que é o masaco. Eu como masaco de manhã, ao meio-dia e à tarde. Ou seja, vocês podem ver o muito que eu gosto de comer banana e carne seca, como a preparam aqui em Santa Cruz, Bolívia. Dr. William Parra, do Paraguai, Dr. Francisco Guerra e sua esposa Norma Trejos, da República Mexicana, Dr. Camilo Montoya e sua esposa Sônia Real, da Colômbia, Dr. Javier Arvelos, da Colômbia, Guilhermo Rivera, de Porto Rico, Martim Franco, da Colômbia, Raquel Sarria, da Colômbia, William Romero e Osmin Rodrigues, da Venezuela, Alfa Castilho, da Colômbia, Raquel Soto, de Porto Rico, Dr. Oswaldo Natali, do Brasil, Doutora Susan Gil, da República Dominicana, e todas as demais pessoas que viajaram no dia de ontem, mas que também deram uma importante contribuição como voluntários nestas atividades.
Também quero saudar e agradecer ao coordenador do Chile, Patrício Lara, e a sua esposa, Selfa Balcazar, que estão colaborando com a organização da Cúpula Internacional pela Paz, Cume Paz, a qual se realizará entre os dias 3 e 7 de novembro deste ano 2015, em curso, em Santiago do Chile. Le pedimos a todos os voluntários e activistas em Chile que estão apoiando a planificação. Pedimos a todos os voluntários e ativistas no Chile que estejam apoiando no planejamento desta atividade, a qual convocará importantes personalidades do campo parlamentar, político, diplomático, educativo e judiciário. Por outra parte, a todos os técnicos de Porto Rico, da Colômbia e do Chile, que vieram ajudar os trabalhos nos campos audiovisual e da imprensa. E também ao senhor Davi Cabeça e a sua esposa Maria Belém, que também estiveram ajudando aos técnicos e também nos cânticos. Mi mais profundo agradecimento para todos vocês. O meu mais profundo agradecimento a todos vocês. Su aporte que ustedes han dado en estas actividades es de mucho valor. A sua contribuição dada nessas atividades é de muito valor, de muita importância, o que agradecemos de todo o coração. E graças a este trabalho, toda a América Latina pode ver os avanços da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Nestes momentos, todos vocês em diferentes países da América Latina estão vendo-os. Também estão e estarão escutando a nossa conversa, o estudo bíblico que teremos nesta ocasião. Hoje vamos compartilhar uma reportagem sobre a jornada ambiental que se realizou em Caracas, Venezuela, no marco do projeto Filhos da Mãe Terra. Desfrutemos desse documentário e dentro de alguns momentos estarei com vocês novamente. Venezuela fue el país escogido para iniciar el ciclo de jornadas internacionales por los derechos de la Madre Tierra de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. La Universidad de Santa María de la ciudad capital fue la sede de este evento, un espacio de socialización y análisis entre expertos académicos, parlamentarios, ecologistas, estudiantes, docentes, directores de cátedra de Derecho Ambiental, representantes de los pueblos originarios y ciudadanos verdes, con el fin de promover el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo y sujeto de derechos.
Esta jornada, enmarcada en las líneas de acción del proyecto internacional Hijos de la Madre Tierra, dirigido por el Dr. William Soto Santiago, presidente ejecutivo de la EMAP, permitió la presentación de propuestas nacionales e internacionales orientadas a la gobernanza, justicia, educación y comunicación ambiental. Este proyecto tiene diferentes áreas: reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra como un ser vivo, promoción de la gobernanza y justicia ambiental nacional e internacional, estudio y tipificación del delito del ecocidio, defensa y promoción de los derechos de los pueblos originarios, educación y comunicación ambiental por un desarrollo sustentable y una ciudadanía verde. El desarrollo de estas jornadas en centros de educación superior potencian el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, con el propósito de promover una conciencia ambiental individual y colectiva desde todos los ámbitos sociales. Es hoy el compromiso que se debe tener tanto en lo que es el hacer de cada uno de nosotros, en lo que es la actividad de las universidades, de los estados, de empezar a poder lograr los cambios necesarios para poder tener un mundo sustentable. Entonces, ¿cómo enfrentar esta crisis ambiental y ética? Bueno, es imprescindible adoptar nuevas perspectivas éticas que permee y transversalice las políticas nacionales y favorezca un nuevo relacionamiento de la humanidad con la naturaleza. Es lo que llamamos ecosocialismo. Por eso mi llamado es a la solidaridad internacional. Es tiempo de que las naciones establezcan un firme compromiso e instrumenten en el ámbito del derecho internacional los mecanismos de protección y efectivo respeto a los derechos de la Madre Tierra. Únanse a nosotros y formaremos parte de la generación que cambiará el curso de la historia humana y de nuestra Madre Tierra. Los invitamos a cambiar la historia hoy, mientras aún hay tiempo. Vamos a reconocer, respetar, proteger y preservar los derechos de la Madre Tierra. Esta unión internacional permitirá impulsar los cambios necesarios para generar un compromiso global destinado a custodiar los derechos de la Madre Tierra en el ámbito legislativo. En nuestra propuesta se sugiere la creación de ese Tribunal Penal contra los delitos del medio ambiente de carácter regional, bajo el criterio de que la Madre Tierra y sus recursos son vitales para la humanidad y en función de las nuevas generaciones, alertar y evitar desastres ecológicos que queden impunes con daño irrecuperable para el planeta. Este tribunal, con imparcialidad y capacidad, fiscalizaría los delitos contra el medio ambiente. La Corte Penal Regional puede seguir el modelo de la Corte Penal Internacional, pero a circunstancias y delitos contra el ambiente. Al hablar del ecocidio, debo, antes de tratar el tema, como propuesta hacer el quinto crimen internacional contra la paz en el Estatuto de Roma, es imprescindible tematizar en primer lugar justamente la creación y surgimiento de la Corte Penal Internacional y su estatuto vigente. Hoy quiero acompañar a esa solicitud, a esa inquietud del doctor Soto, a que nos unamos todos en uno solo, y que digamos: nosotros somos los defensores de la Madre Tierra, nosotros dependemos de ella. Diversos planteamientos y propuestas fueron presentadas por representantes de distintos ámbitos sociales, pero que convergen en la necesidad de generar acciones que garanticen la continuidad de los seres humanos en armonía con la Madre Tierra. Finalmente quiero plantear que lo más importante es que ya tenemos unas comunidades indígenas que han seguido el planteamiento profundo de la visión de la Pachamama. Y es necesario que nos unamos todos para ver si podemos lograr que despertemos a una nueva etapa de la humanidad, donde planteamientos como lo del hermano Soto, el maestro Soto y de muchos de los que están acá, y seguro muchos de los que no hablaron, pero que están conscientes de que esta es la lucha más importante que nos toca en este momento que vive la humanidad, que es la lucha por la vida. Quisimos
crear este mecanismo de certificación individual para el consumo responsable y que permitiera con las cosas más elementales decir, ya yo no soy solamente una persona, ya yo no solamente soy un individuo, soy un ciudadano, pero ciudadano verde. Como modelo exitoso de desarrollo sustentable fue presentado el Estado de Israel por sus avances en la implementación de tecnologías limpias. Para eliminar completamente los impactos ambientales negativos, no debe tomarse de la naturaleza o incorporar a ella más de lo que es capaz de reponer o eliminar por sí misma. Por ejemplo, si se tala un árbol, se debe plantar al menos uno. Si se arrojan residuos orgánicos en un río, la cantidad no debe exceder de su capacidad natural de degradación. Israel fue designado como la fuerza principal en 2014 en el desarrollo de tecnologías limpias, superando a otros 40 países en estudio. Todos estos aportes serán considerados para las líneas de acción del proyecto Hijos de la Madre Tierra, los cuales están siendo recopilados como alternativas a las diferentes posiciones de las Américas en materia ambiental, con miras a ser presentadas de manera oficial en la Cumbre de Cambio Climático París 2015, COP21. Ya de nuevo con ustedes. Já de novo com vocês. Quiero también expresar Eu quero também expressar mis condolências as minhas condolências por la partida pela partida do senhor Marcelino Cabreira. Quero estender mis condolências a sua esposa. E quero estender as minhas condolências à sua esposa, Dona Pilar Pérez, E a suas filhas, Ruth, e às suas filhas, Rebeca, Ruth, Rebeca, e a seus filhos, Marcelo e Ever, e Ever, e dizer-lhes e lhes dizer que ele está vivo, que ele está vivo em outra dimensão, mirando hacia acá, olhando para cá en el paraíso, desde o paraíso, donde van para onde vão os que creem e os que sirven creem a e Deus. servem a Deus. Recordemos a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José e a todos os patriarcas, que diz que quando eles morriam, se reuniam com o seu povo. Esto es en otra dimensión, la dimensión de los espíritus. Isto é, em outra dimensão, na dimensão dos espíritos. E os espíritos são corpos como os nossos corpos, mas espirituais, ou seja, são de outra dimensão, da dimensão dos anjos. Así es que él está mirando desde acá, muy feliz y disfrutando los cánticos. Assim, ele está olhando para cá muito feliz, desfrutando dos cânticos e também cantando onde ele está. Portanto, é importante entendermos o que é a vida depois desta vida terrena, para sabermos que os que creem e servem a Deus viverão no que normalmente se conhece como o paraíso, e que na vinda do Messias os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, imortais e glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E os crentes em Cristo que estivermos vivos, seremos transformados. E então teremos corpos glorificados e eternos, iguais ao corpo glorificado de Jesus Cristo, que está tão jovem como quando ele foi arrebatado ao céu. Assim será para os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. Ou seja, todos nós seremos jovens, aparentando a idade entre 18 e 21 anos.
Cristo dice que serán como los ángeles. Cristo disse que serão como os anjos, jovens para toda a eternidade e com corpos interdimensionais. Portanto, sean consolados vuestros corazones. Portanto, que nestas palavras sejam consolados os corações dos familiares de Dom Marcelino Cabreira. Para esta ocasião, leiamos na Escritura, em São Lucas, no capítulo 17, versículos 20 ao 30, para termos o nosso estudo bíblico desta ocasião. São Lucas capítulo 17, versos 20 ao 30. São Lucas capítulo 17, do versículo 20 ao 30, e nos diz: Preguntado por los fariseos quando havia de venir o reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver, um dos dias do Filho do Homem não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El título de Hijo del Hombre es título de profeta. O título de Filho do Homem é título de profeta, ou seja, quando se ha prometido que vendría el Hijo del Hombre, quando se promete que o Filho do Homem virá, que vendrá Dios en Espíritu Santo está se prometendo que Deus virá em Espírito Santo, numa manifestação, através de um véu de carne. É importante entendermos isto
para podermos compreender a promessa da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Ao lermos o livro do profeta Ezequiel, encontramos que Deus chamava a Ezequiel de Filho do Homem. Sempre que este título é mostrado ou manifestado, se refere à manifestação de Deus em Espírito Santo, em carne humana, num véu de carne, ou seja, no meio da raça humana, falando aos seres humanos. Isso é o mesmo que Deus havia dito a Moisés, e que Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 15 ao 19, Moisés falou ao povo o que Deus tinha lhe comunicado para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, disse: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A quem o povo tem de escutar? Ao profeta que Deus envia. Um profeta como Moisés. Por quê? Porque a palavra de Deus vem aos profetas. E os profetas a comunicam ao povo de Deus que está debaixo do pacto vigente para esse tempo. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia. Por isso temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas veio por meio do Espírito Santo através de seres humanos, dos profetas, depois dos apóstolos e assim por diante. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ou seja, toda pessoa está chamada e responsabilizada diante de Deus em ouvir o que Deus coloca na boca desse homem quando o envia para essa geração, nessa ocasião. E porquanto o ser humano tem o livre-arbítrio, corresponde ao ser humano crer ou não crer. Se crer, escutará a voz
e a acatará, recibirá de todo a corazón. receberá de todo o coração. Si no, E, se não, dirá que no le interesa, dirá que não lhe que no está interessa, obligado a escuchar, pero tiene la responsabilidad delante que de não Dios está obrigado a escutar, de oír a él. mas tem a responsabilidade diante de Deus de ouvir. Y al Deus disse, que no a ele escuchare, ouvirá. yo le pediré Y cuenta, dice Dios. Ao que não ouvir, eu lhe pedirei Cada contas. persona tiene su responsabilidad delante de Dios de oír la voz de Dios para el tiempo. Assim, cada pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus, por medio del Espíritu Santo a través de ouvir a voz de Deus para o tempo em que lhe corresponda del viver, profeta. a qual sempre vem por meio do Espírito Santo, através de um homem, de um profeta. Dios a través del profeta Zacarías. E disso, Deus deu testemunho através do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, onde disse: Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Como Deus enviava a palavra por meio do seu Espírito? Por meio dos profetas que ele enviava. Para isso é que Deus envia profetas no meio de Israel e também no meio da sua igreja, onde Deus diz que colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim, há uma forma correta para se escutar a voz de Deus. Por isso, quando lemos a Bíblia, podemos dizer que esta é a palavra de Deus, porque veio por meio do Espírito Santo, através dos homens que ele ungiu como profetas, como mensageiros para o seu povo, tanto para o povo hebreu, sob o pacto que Deus lhe deu por meio do profeta Moisés, e depois sob o novo pacto, no meio do cristianismo, no qual nós temos como o Novo Testamento, que foi dado por Cristo e seus apóstolos através do seu ministério terreno, que teve no meio de Israel e dos apóstolos, que depois escreveram a história, e também as cartas apostólicas que temos, as quais foram incluídas para formar o Novo Testamento e juntá-lo com o que Deus deu a Israel através de Moisés e dos profetas. É a palavra de Deus, porque é o que Deus falou por meio de seres humanos, ungidos com o Espírito Santo, nos quais o Espírito Santo estava falando a seu povo Israel, e depois falando ao cristianismo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre o Filho do Homem, encontramos que essa é uma promessa divina, da qual já vimos que Deus chamou os seus profetas de Filho do Homem, porque o título de Filho do Homem é título de profeta. Assim como o título Filho de Deus é título do Espírito Santo, é o título de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja.
Y como el título de hijo de David, ese es E, como o título de filho de Davi, príncipe, esse é o título do Messias príncipe como rei, heredero como herdeiro del trono de David, do trono de Davi y por consiguiente e, consequentemente, del reino de David, do reino e do trono de trono y Davi, título título que el Mesías reclamará, que o Messias reclamará se sentará e se assentará sobre o trono de Davi, reinará sobre Israel y sobre todas reinará las sobre naciones. Israel e sobre todas as Y nações. así como para Israel E assim como la edad de oro a era fue de ouro para Israel miles de años foi há atrás, milhares de anos atrás, el tiempo del reinado del no rey tempo David do reinado y el do rei tiempo del Davi reinado, e no tempo do reinado do rei Salomão, los cuales os son quais tipo y são figura tipos e también figuras também del Mesías. do David es Messias. tipo y figura Davi del Mesías, e também o rei também Salomão o rei são Salomão. tipos e figuras do Messias. y en tipo y figura E em está tipo e mostrando figura está mostrando que el reino del que no Mesías último en el día dia postrero o será reino do Messias la edad de será oro a era de ouro de los reinos do reino de Deus sobre a terra, en el cual no qual el Mesías de o Messias se sentará príncipe se assentará sobre el trono de David sobre o trono de y Davi, será restaurado e o reino de Davi el reino de David, será restaurado, como dice Ezequiel, como capítulo Ezequiel 37, versos disse no 15 capítulo al 37, 29. versículos Es una 15 promesa ao de parte de 28. Dios para Israel. É uma promessa da parte de Deus para Israel Impactará que impactará porque ao mundo Israel inteiro, vendrá a ser el porque Distrito Israel Federal. será o Distrito Federal, Jerusalém vendrá a ser la Jerusalém capital será a del mundo, capital do mundo y por consiguiente Israel, e, consequentemente, Israel e o seu território más importante será o lugar mais del importante do planeta Terra, Esto es para isto é, el reino para o reino del Mesías. do Messias. Dice que las riquezas E serán diz que as llevadas, riquezas serão levadas a Israel. o sea que ese Ou combate seja, de Israel, Israel el lugar se converterá en donde estarán no lugar onde todas las estarão riquezas. todas as riquezas do mundo. Eso lo veremos cuando estemos en el reino del Mesías, de cómo será Nós veremos esse reino. isso y cómo será quando estivermos todo no el reino do sistema Messias, económico, de como será esse reino e como será todo o sistema econômico, político, judiciário, religioso también, religioso também, y así por decirlo. e assim por diante. Ahora, Porém, para que venga el reino para del que o Mesías, reino do Messias venha, tiene que venir el o Messias Mesías, el príncipe que está prometido. que está prometido tem que Tiene vir. que haber una manifestación del Hijo del E tem Hombre que haver uma manifestação do Filho do Homem en el día postrero. no último dia. Jesucristo fue Jesus Cristo foi quem mais falou de la venida del da Hijo del vinda Hombre. do Filho do Homem. Así como en Ezequiel Assim encontramos como encontramos el libro donde más no se ha livro escrito de Ezequiel, aplicado a onde Ezequiel, mais foi escrito hijo del hombre, Filho do Homem, hijo del hombre, aplicado di esto, hijo del hombre, a di esto. Ezequiel. Él hablaba en el Filho do nombre, homem, fale isto. Filho do homem, fale aquilo. y eso Ele era falava la no palabra nome de do Dios Senhor. creadora E isso era a palavra de Deus para el criadora pueblo hebreo. para o povo Lo que hebreu. Ezequiel hablaba, eso tenía O que Ezequiel falava, isso tinha que se cumprir, tinha que se materializar, bendiciones. fosse bênçãos ou maldições. Y ahora, viendo que Hijo del Hombre es un título de profeta, Assim, y viendo vendo que Filho do Homem é um título de profeta, también
Daniel habló de este tema en el capítulo 7. Vendo que Daniel também falou deste tema no capítulo 7, versículos 13 ao 17, o qual foi mostrado para o tempo final, disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que havia nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Aí temos o Messias, mas o apresentou como o Filho do Homem, porque para reinar em Israel, sobre Israel e sobre todas as nações, e assentar-se no trono de Davi, tem de vir como o Filho do Homem, tem de vir como um profeta como Moisés. Porque a promessa através de Moisés foi: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Porque o que Deus poria, a sua palavra na boca desse profeta. Portanto, o Messias príncipe será um profeta como Moisés. Deste tema, deste tema, o Filho do Homem, segue nos dizendo algo aqui. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. E quando escutamos a respeito deste tema, o espírito de qualquer um pode ficar abatido, vendo que a humanidade está numa etapa de declínio para a destruição de todos os seus sistemas e também do planeta Terra, e ver que há uma promessa de bendição. E ao vermos que há uma promessa de bênção, isso nos faz pensar: como será isso? Em tempo de dificuldades, como há em todos os países, a promessa da vinda do Filho do Homem é uma luz de esperança ele recebendo esse poder e se assentando no trono de Davi para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Como nação, Israel é a nação bem-aventurada, que terá a capital do reino e o Distrito Federal. E se todas as riquezas da terra serão levadas para lá, será a nação mais rica do planeta Terra. Ou seja, há grandes bênçãos para Israel. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ou seja, ele ficou assombrado ao estar tendo estas visões. Me acerqué a uno de los que asistían
Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade a respeito de tudo isso. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Ou seja, isto é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, representados em quatro grandes animais. E isso é o mesmo da estátua que o rei Nabucodonosor viu e que o profeta Daniel lhe interpretou. Depois que Deus lhe mostrou em visão a estátua e a sua interpretação. A cabeça de ouro, que é o Império Babilônico de Nabucodonosor, os peitos e braços de prata, que é o Império Medo-Persa, o ventre e os músculos de bronze, que é o Império da Grécia com Alexandre o Grande, e as pernas de ferro, que é o Império Romano dos Césares. E tem outra parte que são os pés de ferro e de barro de lodo, que é a continuação do Império Romano, na sua fase final. Ou seja, que o quarto império, o Império Romano, tem duas partes. Destes não explicaremos agora. A vinda do Filho do Homem é o tema que temos. E o Império dos Gentios será tirado. E a pedra que Daniel viu, que foi cortada do monte, veio, feriu a imagem nos pés de ferro de barro de lodo e os esmiuçou. Essa pedra não cortada de mãos é a vinda do Messias. Ele é a pedra de ângulo. Com a vinda do Messias que o Império dos Gentiles chega a seu fim. É com a vinda do Messias que o Império dos Gentios chegará ao seu final, para dar passagem ao Império ou ao reino do Messias Príncipe de Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Ele é essa pedra não cortada por mãos. Ele é o príncipe de paz, que trará paz para Israel e para toda a humanidade. Ele é quem se assentará no trono de Davi, ao restaurar o reino de Davi. E, por isso, o título de filho de Davi será o que ele usará para reclamar e restaurar o reino de Davi. Em palavras mais claras, assim como o profeta que Deus prometeu é um profeta, como Moisés, o qual será o Messias, o rei. O filho de Davi que está prometido será um rei como Davi. Não será Davi literalmente, senão um rei como Davi. O Messias príncipe para reinar sobre Israel e sobre todas as nações por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ou seja, para o último dia teremos um Moisés e teremos um Davi. E também, outro dos títulos do Messias príncipe é filho de Abraão. Como filho de Abraão, a herança é tudo que Deus prometeu que daria a Abraão.
e lhe disse: tudo que pisar a planta dos teus pés será teu. Por isso, foi bom o que Abraão fez, o que Isaac fez, o que Jacó fez, e o que as tribos, os patriarcas e todo o povo hebreu fez. Caminhar todo o território, porque todo o território que pisar a planta dos seus pés seria deles. São promessas bíblicas que, quando são cridas, se materializam para as pessoas que creem nelas. O título de filho de Abraão nos mostra que teremos um Isaac. Esse também será o Messias príncipe, o herdeiro de todo o território que Deus prometeu e deu a Abraão e deu a Israel. Também está outro título do Messias, que é Hijo de Deus. Também está outro título do Messias, que é Filho de Deus. Este título de Filho de Deus contém a herança dos céus e da terra. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. E os crentes são co-herdeiros com ele. É importante conhecermos estes títulos, porque nestes títulos está a herança de todas as coisas, da terra e dos céus. E como filho do homem, ele é o herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi, pelo qual a promessa para o último dia é que o Filho do Homem virá como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente é a terra de Israel e o Ocidente é o continente americano. Tão simples assim. Como o sol que sai do Oriente e se mostra, se esconde, termina o seu percurso no Ocidente. Ou seja, que o tempo do começo está no leste e o tempo para o fim está no oeste. E assim como a luz resplandece no Oriente, saindo assim, aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ao cair da tarde, haverá luz. E onde a tarde cai? No oeste. Portanto, o oeste, o continente americano e, sobretudo, sobre a América Latina e o Caribe, há grandes promessas de grandes bênçãos da parte de Deus. Os latino-americanos e depois Israel verão a vinda do Filho do Homem com essas manifestações que lhe acompanhará, que são as obras que estará fazendo, as quais será o que Deus prometeu para a sua igreja e depois para o povo hebreu, que ele fará neste tempo final, na vinda do Filho do Homem. Não estará fazendo qualquer coisa, senão o que está prometido que o Senhor fará no último dia, na sua vinda, como o Filho do Homem vindo a seu povo.
É importante estarmos preparados. Porque sempre que Deus envia um profeta, o Filho do Homem, a seu povo, digamos que 90% das ocasiões o rejeitaram. Nem todos os profetas que Deus enviou foram recebidos pelo povo, pelos líderes políticos e pelos líderes religiosos e acadêmicos. Porque quando é enviado um profeta, quando o Filho do Homem é enviado, não vem para falar conforme a sua própria vontade, senão conforme o que Deus coloca na sua boca, para que fale. Está prometido um profeta como Moisés, no qual Deus porá a sua palavra na boca desse profeta, e ele falará tudo que Deus lhe mande falar. Haverá bênçãos e haverá maldições também. Em palavras mais claras, o que Deus falará, ou o que Deus tem de falar, seja de bênçãos ou de maldições e de juízos, falará sempre por meio de um Filho do Homem, por meio de um profeta. Um profeta é o maior sinal que pode ser visto na terra da parte de Deus. E um profeta, como alguns o assinalaram, é um homem que vê onde outros não podem ver. E ouve onde e o que os outros não podem ouvir. A voz de Deus. Portanto, é importante que estejamos preparados, porque para o tempo final, que é o tempo em que nos correspondeu viver, temos a promessa da vinda do Filho do Homem. Um profeta como Moisés, um profeta como Isaac, um profeta como José, o filho de Jacó, um profeta como os demais profetas, um profeta como Jesus, um profeta como Elias. Temos a promessa de que as duas oliveiras, os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, que são Moisés e Elias, estarão manifestados na terra. Esses são os seus ministérios se repetindo no último dia. Em Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14, temos a promessa de que haverá um profeta como o profeta Elias e de que haverá um profeta como o profeta Moisés. Sempre que está prometido que virá uma pessoa que já veio no passado, será o ministério dessa pessoa se repetindo em outro homem. Por exemplo, Elias. Luego el segundo Elías fue Eliseo, el tercer Elías fue Juan el Bautista. Depois o segundo Elias foi Eliseu, o terceiro foi João Batista, o quarto Elias foi o reverendo Lembrana, e falta o quinto Elias. Um profeta como Elias. Será também um profeta como Moisés. Será também um profeta como Moisés. Um profeta como Isaac. Um profeta como José, o filho de Jacó.
um profeta como estes profetas que Deus enviou no passado. O tempo das maiores bênçãos prometidas para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é este no qual nós vivemos. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo, ou seja, que fala mais da segunda vinda do Filho do Homem do que da primeira vinda do Filho do Homem. O próprio Cristo, Jesus, falou a respeito da vinda do Filho do Homem e disse: quando verdes estas coisas acontecerem, a figueira reverdecer, Israel reverdecer como uma nação livre e soberana, e outros povos também, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do corpo físico é a glorificação dos corpos de los creyentes. A sua redenção, ou seja, a transformação dos nossos corpos, a redenção do corpo físico, que será a glorificação dos corpos dos crentes, para terem corpos imortais, jovens, eternos, para toda a eternidade, corpos interdimensionais. O corpo de Jesus está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E assim será o corpo que eu terei. E o de quem mais? O de cada um de vocês também. Uma das obras que hará o Hijo del Hombre en el día postrero será que a través de él uma das obras que o Filho do Homem fará no último dia será que, através dele, Deus, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo tocará a trombeta final, essa grande voz de trombeta que os crentes em Cristo escutarão, para obterem a fé, para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Será a trombeta para obter nossa redenção física. A trombeta será para obtermos a nossa redenção física. E isso será o mensagem final de Deus. A imortalidade. E isso será a mensagem final de Deus falando à sua igreja. Para nos dar a fé para a nossa transformação. Deus também estará se manifestando em toda a sua plenitude neste tempo final. No seu povo do novo pacto, que é a sua igreja, os crentes em Cristo do último dia. E também essa manifestação estará. E essa manifestação também estará sendo realizada numa grande tenda catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham, o qual era o Elias do seu tempo, na quarta manifestação do ministério de Elias. Esta manifestação plena de Deus, no último dia, numa grande tenda catedral, será o que levará a igreja ao nível mais alto de fé, a tal grau que obterá a fé para ser transformada e levada com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso está dentro do programa divino correspondente à vinda do Filho do Homem com os seus anjos.
do qual, por agora, não convém explicarmos muito, para que não saiam imitadores tratando de interromper o programa de Deus. O que o Filho do Homem estará fazendo no último dia? Trabalhando e cumprindo o que Deus prometeu para o tempo final. Ou seja, Deus, através desta manifestação do Filho do Homem, estará cumprindo o que está prometido para este tempo final. Recordem que Jesus se identificava como o Filho do Homem. Ele dizia: eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que agrada ao Pai que eu faça. O Pai me mostra o que eu devo fazer. E também dizia: não falo nada de mim mesmo. Como escuto ao Pai falar, assim eu falo. Tão simples assim. Por isso estava se escutando a voz de Deus através daquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, no qual Deus estava velado e revelado em toda a sua plenitude. E por isso o Filho do Homem era um profeta. Deus velado em carne humana, Emanuel, Deus conosco, como nos diz em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Emanuel, Deus conosco. Deus usa diferentes véus de carne em diferentes tempos para se manifestar, para Ele estar no meio do seu povo e falar a seu povo a palavra que deve escutar, a qual é de bênção para o seu povo que está sob o pacto vigente no tempo em que Deus fala. Por isso a Escritura diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo. É Deus no seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, velado num corpo humano, falando a seu povo. E isso é a manifestação, a vinda ou a revelação do Filho do Homem. O reverendo Lembrana disse nas páginas 22 e 23 do livro de citações que o Filho do Homem estava se revelando em misericórdia. Isso foi através do reverendo William Branham. Isso foi através do reverendo Lembrana, e ele disse que voltará a se revelar, mas em juízo, ou seja, que estará falando dos juízos divinos que virão sobre a raça humana, os juízos apocalípticos. Estará abrindo as pragas apocalípticas e dando a conhecer tudo isso que acontecerá. Quer dizer que estará pregando o que será o dia da vingança do nosso Deus. Estará pregando, estará anunciando os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, porque Deus colocará essa palavra na sua boca, essa palavra revelada, para dá-la a conhecer à raça humana. Muitos se darão conta de que o que estará dizendo é a verdade. Poderão se prevenir das consequências. Outros não lhe farão caso. Não darão a importância, como sucedeu no tempo de Noé. E perecerão. O dia do Filho do Homem. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz, na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8,
E também no Salmo 90, versículo 4. E o dia do Filho do Homem para os seres humanos será o 7º milênio, desde Adão até hoje, no qual, conforme o calendário gregoriano, nós já estamos nesse último dia, ou no 7º milênio, desde Adão até hoje. E é o dia do Senhor, ao qual o apóstolo João foi transportado no capítulo 1 do Apocalipse, versículos 10 e 11, e viu as coisas que sucederão neste tempo final. Como era da igreja, será a era de pedra angular. Assim como a primeira vinda de Cristo foi na era de pedra angular. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás, foi na era de pedra angular. E teve um precursor chamado João o Batista. Em Jesus estava a manifestação do Filho do Homem, porque ele era um profeta no qual Deus estava colocando a sua palavra e falando-a. E foi um profeta dispensacional. Portanto, toda a dispensação da graça gira em torno da primeira vinda do Senhor, da primeira vinda do Filho do Homem no meio do seu povo. Para o último dia, a vinda do Filho do Homem será realizada no meio do cristianismo, depois no meio do povo hebreu, o qual verá essa manifestação do Filho do Homem e dirá: este é quem nós estamos esperando. Haverá um ministério dispensacional para a 7ª dispensação, a dispensação do reino, onde o reino de Davi será restaurado para a bênção e felicidade do povo hebreu e de todos os crentes em Cristo, de todos os tempos. Nós reconheceremos essa manifestação do Filho do Homem ao estarmos colocados no dia do Filho do Homem, que será realizada na era da pedra angular, como era. E como tempo cronológico será o 7º milênio, desde Adão até hoje. E pelas obras que o Espírito Santo estará realizando, através dessa manifestação do Filho do Homem, reconheceremos a vinda do Filho do Homem neste tempo final. É o que nós temos para reconhecer a vinda do Filho do Homem neste tempo final. Estará tocando a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, efetuando o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, do cristianismo, também dos judeus. Ou seja, que haverá bênção para os judeus, como também para os cristãos, e também para os familiares dos crentes. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. É simples. Já sabemos que Filho do Homem é um título de profeta. Que quando Deus
manifestou a vinda do Filho do Homem no passado, era Deus vindo numa manifestação plena em Jesus. E por isso Jesus dizia, o Filho do Homem, e se identificava como o Filho do Homem. Porque Filho do Homem é um título de profeta. Para que haja uma manifestação de Filho do Homem, tem de haver um véu de carne, um profeta na terra. Se não houver, não pode haver uma vinda e uma manifestação do Filho do Homem. Deus manifestado como Filho do Homem, através de carne humana, tem de ter um véu de carne, porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E as obras que estão prometidas para o último dia, para Deus fazê-las, realizá-las por meio do Filho do Homem, serão os sinais que nós veremos para identificarmos a vinda do Filho do Homem, porque os sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, o mundo inteiro já esteve vendo-os. Os problemas do planeta Terra, os problemas nas estrelas, no sol, as explosões no sol, os buracos na capa de ozônio, todos estes sinais. Também há sinais na lua, os eclipses também são sinais, e assim por diante. Todo mundo vê estes sinais, e algumas vezes não sabem o que estão vendo. Mas é importante vermos os sinais no meio dos crentes, os quais serão os mais importantes quanto à fé dos crentes em Cristo e também dos judeus. Porque os judeus estão esperando a vinda de Elias, proclamando a paz imperecível. E os cristãos também. Os judeus e os cristãos também estão esperando um profeta como Moisés, o Messias. A bênção virá para os crentes em Cristo primeiro, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os cristãos. E os judeus a verão e dirão, este é quem nós estamos esperando, tão simples assim. E então, a segunda parte da semana de número 70 da profecia de Daniel no capítulo 9 se cumprirá para os judeus, que é o único que falta para os judeus das 70 semanas de Daniel. Ainda faltam para eles 3 anos e meio, porque quando Cristo cumpriu a primeira parte com os 3 anos e meio de ministério, essa semana se deteve lá, quando Cristo foi crucificado. E ainda faltam 3 anos e meio, que será o tempo do aperto de Jacó, o aperto de Israel, que virá para este tempo final, onde Deus tratará com Israel novamente. Tudo é simples no programa de Deus. O único que necessitamos é que Deus nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos. O dia do Filho do Homem e as obras que Ele fará
em sua vinda. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês. E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto. Nestes momentos, estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no nome do Senhor, o Senhor lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. E nas demais nações também podem passar aí na frente, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Recordem que nós estamos vivendo nesta terra por um curto tempo. E o propósito de estarmos nesta terra é para escutarmos a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasça na nossa alma. O recebamos como nosso único e suficiente Salvador, para que quando terminem os nossos dias aqui na terra, irmos ao paraíso para vivermos ali até a ressurreição, em corpos eternos e glorificados. Todos nós temos de compreender o propósito da nossa existência nesta terra. Porque, se não, perderemos a bênção de Deus, da vida eterna, que é para todos aqueles que escutam, que creem em Cristo e o recebem como o seu único e suficiente Salvador. Recordem que não há outra forma de chegarmos a Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. E Cristo também disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Portanto, todos nós necessitamos de Cristo. E todos temos a oportunidade, enquanto estamos vivos neste planeta Terra, para assim garantirmos o nosso futuro eterno com Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. En los demás países pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que está. Nos demais países podem continuar vindo aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Mais pessoas estão a caminho daqui, por isso estamos esperando por alguns momentos. A vida eterna é o que a alma de cada pessoa deseja. E somente pode consegui-la em Jesus Cristo. Todos nós temos a oportunidade de viver eternamente recebendo Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A bênção da vida eterna é efetiva ao recebermos Cristo como Salvador, porque Ele é quem tem a exclusividade da vida eterna para reparti-la com todos os que o recebem como o seu Salvador.
com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Senhor, eu Te rogo que me concedas a vida eterna. Te rogo que quando eu seja batizado na água no Teu nome, me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que receberam Cristo como Salvador me dirão: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível. Porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero a salvação e a vida eterna, e quero viver eternamente. Esse é o clamor da alma de cada um de vocês que recebeu Cristo como seu Salvador. O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Tão simples assim. Por isso é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próprio Cristo foi batizado por João Batista. Ou seja, sendo um mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor são para serem cumpridos, porque neles há grandes bênçãos para os que o amam e cumprem os mandamentos do Senhor.
Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro é submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, simbolicamente está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim. Portanto, todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês, e que na vinda do Filho do Homem, Cristo nos transforme se estivermos vivos. Mas se o nosso corpo físico morrer, que nos ressuscite num corpo glorificado e eterno como o corpo que ele tem. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo Joel Lara, para que indique a todos os que receberam Cristo como único e suficiente Salvador, como fazer para se batizarem. Com vocês aqui, deixo o reverendo Lara, nestes momentos. E em cada país, deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma que o reverendo Lara fará aqui em Santa Cruz, Bolívia. Deus lhes abençoe e guarde a todos. E que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.